Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. Hoje é segundona, né? Você pode estar vendo esse vídeo em outro horário, em outra data, mas hoje é segunda-feira e já acordamos com os compromissos de trabalho e contas a pagar, tá bom? Meus amigos e irmãos, já estamos no finalzinho do ano, né? A data hoje é 20 de dezembro de 2020 e este ano 2020 foi um ano recheado, cheio de surpresas e novidades, aonde nós fomos solapados, né? Levados ao limite. Mas se estamos aqui é porque ainda temos a oportunidade do Criador, do Eterno, para podermos alcançar nossa vitória, né? Você vai me perguntar, mas e os que foram? Não, olha, meus sentimentos, né? As famílias que perderam seus entes queridos e tudo mais, são trágicos até, de todas as ordens, não foram só as pessoas que foram afetadas pelo esse mal que assolou o mundo, vamos dizer assim, em muitas nações, inclusive o Brasil. Mas de todas as ordens, famílias perderam seus entes queridos em acidentes, né? E a tristeza, e uma das coisas que deixam uma família para baixo é a tristeza, né? A tristeza do não ter alcançado, a tristeza da perda, né? E dos problemas que enfrentam. Mas eu quero trazer aqui uma palavra de esperança, né? Que está registrado no capítulo 2 de Joel, a partir do verso 23, que diz assim: é uma profecia para Israel, mas que podemos tirar como exemplo para nós, de que Deus tem nos assistido e nos dará no tempo oportuno a vitória que precisamos. Olha só, profeta Joel, um profeta menor, um dos profetas menores, porque seu livro, sua jornada aqui, seu livro é pequeno, mas um profeta de grande relevância para aquele tempo para qual ele viveu e exerceu o seu ofício. E Deus falou na boca dele e ele profetizou estas palavras. Eu vou ler parte delas no capítulo 2, verso 23, né? E o verso até o 26, tá bom? Vamos lá. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, né? A temporânea serôdia no primeiro mês. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Verso 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, olha, segura aí, pela locusta, o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Amados, irmãos e amigos, é da vontade de Deus restituir as nossas perdas. É da vontade de Deus participar das nossas conquistas. Aqui, nesse texto, se você ler o livro todo, começando do capítulo 1, a nação israelita havia se afastado de Deus, havia procurado outros tipos de coisas para fazer. Isso contrariou a vontade divina e o mal sobreveio na nação.
Naquele tempo, as atividades que traziam para eles condições de vida, de sobrevivência, era a lavoura. Até hoje, né? Quem falar que não depende da agricultura, das lavouras, ele está enganado. Porque como é que ele vai comer? E a terra, a nação israelita passou a sofrer com ataques. Veio os gafanhotos e levou e comeu tudo que tinha. O que sobrou do gafanhoto, a locusta comeu, né? E o pulgão também comeu. E por último a oruga, né? Então o país estava assolado, sem recursos, em dificuldades. Eu quero vos dizer aqui, neste livro também há um relato também de que os oficiais da casa do Senhor, eles estavam folgados, eles estavam numa vida de tremenda, como é que se diz, negligência para com seu compromisso nas suas ações para com Deus. Era a função dos sacerdotes ir ao templo, adorar a Deus, oferecer sacrifício a Deus e pedir a Deus que perdoasse o pecado do povo. Esses homens já não mais adoravam a Deus no templo, não ia acender o fogo. Então, quando eles não faziam isso, eles não invocavam a presença de Deus. Isso quer dizer um estado de espírito em que as pessoas, elas querem andar sem a presença do Altíssimo. E ao deixar de queimar a lenha no altar, de acender o fogo, porque lá na promessa inicial havia uma palavra do próprio Deus, que o fogo arderá sobre o altar e nunca se apagará. Os sacerdotes deixaram de cumprir essa missão. E ao deixar de cumprir essa missão, o povo também debandou para o outro lado. E passaram a viver uma vida promíscua. E ao viver uma vida promíscua, eles atraíram para si muitos males, que deixou a nação enfraquecida. Mas aqui no versículo 2, havia muita fome. Eu não sei se no tempo do profeta Joel, culminou-se num episódio que o rei saiu um dia, havia muita fome naquele reinado, e o rei resolveu sair na cidade para ver como é que estava a cidade. Ele encontrou duas mulheres brigando, e ele foi procurar entender o que era aquilo. É que as duas tinham combinado de um dia matarem o filho de uma e comer, e no outro dia elas deveriam matar o filho da outra e comerem, conforme o combinado. Uma aceitou, uma concluiu, né, o que tinha trato, a outra não. Moral da história, elas estavam brigando por isso. A fome era tanta que as mulheres, as pessoas estavam comendo membros da família. E eu vejo pessoas vivendo nos dias atuais sem se preocupar com esse mal maior que pode acontecer, onde os recursos podem ser diminuídos, onde o mantimento pode ser diminuído. E às vezes colocamos a culpa no governo, colocamos a culpa no governador, colocamos a culpa no prefeito, colocamos a culpa no presidente, nas lideranças, até que alguns falham mesmo. Mas esquecemos que nós temos que cumprir com o nosso papel. Quando nós deixamos de cumprir com o nosso papel de servos de Deus, separados da vida de pecado, e nos envolvemos no pecado, nós estamos atraindo os males sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Os sacerdotes já não se importavam mais em acender o fogo na casa de Deus. A casa de Deus estava abandonada. No livro de Ageu, Deus também aperta de novo. No livro de Ageu, Deus aperta de novo. No profeta Ageu, nos capítulo 6, acho que é capítulo 6, verso 9, que Deus fala: olhaste muito e colheste pouco, e o muito que você escolhe eu ainda sopro para fora, por causa da maldade do coração.
Por que Deus falou isso? Olha, minha casa está vazia. Então o que eu quero dizer para você nisso? Aqui Deus está fazendo a promessa de que Ele irá restituir, né, aquilo que foi consumido da vida dos israelitas. Então, eu tenho certeza que Deus há de restituir aquilo que foi consumido na sua vida. Eu creio que Deus vai restituir a tua vida e te devolver a vida que você vivia. Mas eu estou falando de vida fora do pecado. De uma vida separada das coisas ruins, das más práticas que a humanidade comete. De um homem e de uma mulher que decidiu viver uma vida diferente dessa que o mundo propõe. E agradar a Deus. Você que é servo de Deus, você precisa saber das suas responsabilidades como servo de Deus. Que quando você é negligente com Deus, você está deixando de cumprir um papel de agente que produz paz. Deus nos chamou como agentes neste mundo para produzir paz. Deus nos chamou, conforme está escrito no profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor, aos tristes, aos contritos de coração. Então é a nossa missão como servo de Deus ou serva de Deus se portar de uma maneira separada. Como nós vamos tirar alguém que está nas garras do diabo, sendo que nós estamos fazendo as mesmas coisas que o diabo está propondo? Eu não tenho como. Jesus falou que não há uma casa dividida, não pode subsistir. Você não pode querer agradar a Deus e a Belial ao mesmo tempo. Então aqui Deus está prometendo a essas pessoas restituir o que eles perderam. E eles iriam saber que Deus estava no meio deles. Então convida Deus para estar no meio da sua vida, nos seus negócios, na sua família, e Ele certamente vai restituir aquilo que você perdeu e te dará a vitória que você precisa. É da vontade de Deus isso. Nós precisamos compreender. Porque o que nós vemos é muita desobediência. A desobediência faz com que nossa vida fique exposta para o inimigo das nossas almas, que é o diabo, o inimigo invisível. Então tome cuidado com isso. E aí o verso 26 diz: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu convosco maravilhosamente. Então, meus amados, preste atenção nisso. Viva uma vida sem perturbação. E tenho certeza que Deus há de abençoar. Deus quer fazer muita coisa. Se você ler o verso 28 para baixo, você vai ver o que Deus pensa e quer de nós. Deus não quer que nós sejamos destruídos. Deus não quer que nós vivamos uma vida triste, fora de contexto. Ele quer que nós sejamos abençoados. E para isto, nós precisamos compreender a sua vontade, deixar a vida de pecado, retornar ao caminho do Senhor, e Deus vai restituir. Tá? Eu tenho aqui uma palavra para falar, né, sobre a pressa, né, que às vezes ela prejudica o futuro das pessoas. Tá? Deixa eu pensar um pouco mais, buscar a Deus um pouco mais sobre esse tema e falaremos aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana, tenha vitória. E a gente conversa numa próxima oportunidade.